do PS, também o voto contra, com muitos reparos. Carlos Pereira, que foi de certa forma também o porta-voz, digamos assim, da bancada socialista relativamente ao orçamento ratificativo e ao debate, com muitos reparos à política seguida pelo Governo. E que estão aqui, de certa forma, espelhados também um pouco neste orçamento ratificativo. Sim. Antes de mais, boa noite a todos e boa noite também aos colegas de painel. Um bem-vindo especial ao Jaime Filipe Ramos, que há muito tempo não vinha a este programa, e também ao José Manuel Rodrigues. Não sabia que tinha saudades minhas. Fica a saber. Eu gosto dos confrontos elevados e com argumentos, e portanto penso que podemos continuar assim. Bom, voltando à questão, ou indo diretamente à questão, naturalmente que o Partido Socialista só podia votar contra este orçamento, porque este orçamento retificativo é um retificativo a uma orientação orçamental que nós não concordamos, mas mantém-se a orientação orçamental. E isto ficou claro quando se votou o orçamento de 2014, não é? O PS disse claramente que esta orientação orçamental, que decorre do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro que o Governo Regional tem vindo a implementar, o Partido Socialista não concordava e, portanto, não estava disponível para continuar a aprovar este tipo de matérias e de orientações. E, portanto, eu dou alguns exemplos que para nós são completamente insustentáveis. Nós achamos que, por exemplo, no orçamento de 2014 já devia ter existido uma negociação relativamente às parcerias públicas-privadas. Por exemplo, estamos a falar de uma despesa significativa do erário público e, por exemplo, se olharmos agora para a execução orçamental, esta última de setembro, que já saiu há pouco tempo, verificamos que, por exemplo, a despesa geral da região em termos orçamentais aumentou de forma significativa e uma das razões principais foi o aumento, ou pelo menos o contributo das parcerias público-privadas. A despesa corrente da região, porque o pagamento da via litoral da via expressa é uma despesa corrente, a despesa corrente da região aumentou de forma significativa e esse aumento de forma significativa foi de 48,7%. Ora, o contributo dos 48,7% é, por um lado, o aumento das transferências para as PPPs e, por outro, os juros e encargos com a dívida. Ora, portanto, isto são questões que o Partido Socialista tem vindo a alertar e alertou no orçamento. E, portanto, este retificativo não retifica nada disto, que para nós é essencial. Como não retifica, por exemplo, uma questão fundamental, que é a elevada carga fiscal que os madeirenses estão a suportar, quer sejam as famílias, quer sejam as empresas. Aliás, e isso até é refletido na receita fiscal, que, obviamente, apesar do retificativo reduzir, em parte, a questão do IRC, aumenta a outra componente, do IVA, e, portanto, há aqui, de facto, uma visão do ponto de vista da política fiscal que nós não partilhamos, não concordamos, e este retificativo, não retificando essas componentes que para nós são estruturais, não temos condições para aprovar. Mas o Governo tinha muita margem para ir além daquilo que foi apresentado como disse, eu já respondo a essa questão, mas como disse o deputado José Manuel Rodrigues, é evidente que há aqui duas ou três questões que nós concordamos. Nós concordamos com a questão do Tribunal Constitucional e as transferências dos pós-salários, isso é evidente, como concordamos com a acomodação de mais despesa do ponto de vista de funcionamento para a saúde. Aliás, tem sido uma reivindicação da oposição e do Partido Socialista em particular, não temos nenhum problema com essa matéria. Agora, do ponto de vista daquilo que é a orientação política orçamental, não concordamos. E depois, há aqui outra questão que nos preocupa, e o Partido Socialista em particular preocupa seriamente. É que nós conhecemos bem aquilo que foi a atividade orçamental e a política orçamental deste Governo Regional nos últimos 12 anos. E sabemos todos, e julgo que todos, incluindo o PSD também tem consciência disso, que existiram um conjunto de práticas orçamentais ao longo deste ano que não podem continuar a acontecer. Tem de acabar e o povo da Madeira tem que reconhecer que pode confiar neste Governo e que pode estar à vontade relativamente a este Governo. Ora, nós ainda não sentimos isso. E não sentimos isso com dados factuais. Aliás, eu disse hoje na Assembleia, volto a dizer, a conta de 2013 que saiu há pouco tempo tem um capítulo sobre o sistema de controle interno da Administração Financeira Regional, com uma inspeção feita pela Inspeção Regional de Finanças, e portanto é insuspeita a Inspeção Regional de Finanças, portanto que o Governo obviamente tem um controle, em que uma das conclusões, ou algumas das conclusões, é que ainda persiste em 2013, e esta conta de 2013, falta de controle de dívidas a terceiros, existência de prestações vencidas em situação de incumprimento originando o pagamento de juros de demora, deficiência no sistema de controle interno da Direção Regional de Educação Especial, relativas a faturas emitidas e enviadas por uma empresa em particular, e, por exemplo, deficiente controle de faturas da Direção Regional de Planeamento, Recursos e Infraestruturas. Ou seja, nós estamos a falar de um conjunto de matérias que de alguma forma deu origem àquilo que nós ouvimos falar e que a Madeira ficou horrorizada, os madeirenses também, que foi o processo Cuba Livre, e que, na verdade, ainda não está totalmente resolvido. Ainda há questões para resolver. As questões da transparência e do rigor, que são essenciais num orçamento, não estão totalmente resolvidas. E, portanto, há aqui um conjunto de matérias que nos preocupam, e essa foi uma tónica do nosso discurso, e também, por essas razões, não temos nenhum conforto, nem nenhuma, digamos assim, vantagem neste momento para os madeirenses em votarmos a favor a este orçamento. E também Carlos Pereira comunga de algumas das ideias que foram, enfim, avançadas aqui pelo
pelo José Manuel Rodrigues, enfim, relativamente a esta questão da dívida, que ela existe, e, portanto, é um problema que vai atravessar os próximos orçamentos da região, se não houver, enfim, forma de a resolver 33. até lá. Claro, portanto, sim. a grande questão é penso... esta, quer dizer, fazer um exercício, fazer um orçamento, imagino que é um exercício enfim, de saber acomodar as receitas em função das despesas e, portanto, tudo isso tem que estar contemplado, não é? É um exercício complexo, ainda por cima tendo em conta a situação em que a região se encontra do ponto de vista das suas contas públicas. E, naturalmente, que o José Manuel Rodrigues tem razão relativamente àquilo que é o garrote que representa para a região autónoma da Madeira uma dívida com um serviço de dívida tão exagerado como aquele que nós temos neste momento. E o próprio PSD tem essa consciência, estou convencido disso, embora muitas vezes vá hesitando em afirmá-lo, mas tem essa consciência que é preciso uma solução para a dívida de maneira que liberte os orçamentos regionais para poder fazer aquilo que é verdadeiramente importante, que é baixar impostos, que é estimular a economia, que é transferir mais dinheiro para a educação, para a saúde, que é aquilo que é verdadeiramente essencial. E, portanto, a dívida tem que ter uma solução. E hoje nós temos um problema que não é apenas a dívida do PAEF, no fundo é os 1.500 milhões de euros que o Governo emprestou, é também toda a dívida à banca que o Governo Regional tem vindo a fazer e mais recentemente os tais 1.100 milhões de euros com o aval do Estado, que obviamente levará a amortizações a partir de 2017, mas também a pagamentos de juros. E essa situação está em curso, ou seja, nós estamos, nos últimos 3 anos, temos vindo a fazer apenas uma coisa, que é consolidar aquilo que é a dívida comercial em dívida financeira. Naturalmente que este é um processo muito importante, porque a dívida comercial tinha juros de mora significativos. Nós, repare que em 2 anos, nós chegamos a 2012 com 557 milhões de euros de juros de mora para pagar. Nós pagámos este ano 206 milhões de euros, que está, aliás, não está no retificativo, enfim, está no retificativo algures, o Governo achou que não devia colocá-lo de forma clara no retificativo, exatamente, mas estão 206 milhões de euros de juros de mora, mas ainda faltam pagar 350 milhões de euros de juros de mora que vão para o ano. Ora, nós, ano passado, já pagamos 304 milhões de euros em termos de serviço da dívida. Este ano vamos pagar mais 300 e qualquer coisa de serviço da dívida. Ou seja, nós estamos a falar, em 2 anos pagamos 600 milhões. 300 milhões é tudo o que custa a educação. E mais 300 milhões é tudo o que custa a saúde. Portanto, na Madeira, estamos a falar de facto... da nossa receita fiscal. Estamos a falar de facto de um valor astronómico e que tem que ser resolvido. E, portanto, o que eu entendo que deve ser feito, e é preciso que as pessoas tenham essa noção, é estimular a economia para nós conseguirmos tornar esta dívida sustentável. Porque, repara, a sustentabilidade da dívida tem muito a ver com o crescimento do produto e a taxa de juros que nós pagamos. Basicamente é isto. Se nós tivermos saldos primários, como temos, negativos, se de repente passarmos a ter... Temos positivo. Este ano tivemos, mas ano passado tivemos. Este ano tivemos. Mas para termos, por exemplo, a sustentabilidade da dívida, como está hoje, que são 85% do produto interno bruto, para termos só como está, nós temos que ter um saldo positivo da dívida na ordem dos 150 milhões, todos os anos. Ora, para isso tínhamos que ter o crescimento do produto a 2%, 3%, e nós temos uma média dos últimos 3 anos de um crescimento de menos 3,4%. Esta é a média dos últimos 3 anos. Ou seja, ou damos a volta a isto, ou damos a volta a isto. Menos 3, um crescimento negativo. Não, mas atenção, em 2012 tivemos menos 7% e em 2013 tivemos menos 3,4%. Portanto, a soma destes 3 anos é menos 3,4%. E, portanto, passar disto para um fator positivo significa estimular a economia, significa mudar toda esta estrutura do orçamento que nós temos tido, que é carga fiscal excessiva e menos rendimentos para as pessoas, porque aí não temos, por um lado, não conseguimos estimular a procura, ou seja, as pessoas não consomem, nem conseguimos estimular as empresas, porque as empresas estão com muita carga fiscal em cima. Portanto, nós achamos que, e é por isso que nós continuamos a votar contra estes orçamentos, que este registro e esta orientação que o Governo tem dado aos orçamentos não leva à sustentabilidade da dívida, que é absolutamente essencial, mas o que eu digo é, nós temos que pagar a dívida, mas ela não pode ser um fardo que impeça o Governo Regional de estimular a economia, de apoiar as empresas, de apoiar as pessoas. É isto que tem que ser feito e, portanto, a prioridade das prioridades do próximo Governo, seja um Governo do PSD, seja um Governo de quem for, é, de facto, encontrar uma solução para a dívida, do qual a solidariedade da República vai ser essencial. Convém que não seja dependente. Aliás, só, Gil Rosa, só uma nota muito rápida relativamente àquilo que disse o Jaime Filipe. Relativamente ao PAEF, o drama é que o PAEF e o Governo Regional, no quadro do PAEF, foi muito célere a aplicar um conjunto de medidas que afetaram as empresas e as famílias. E, por exemplo, de uma das questões fundamentais que está lá no PAEF, que é a renegociação dos PPPs, que passaram 3 anos e não houve nada. Que é uma outra questão. Pereira, também a sua opinião relativamente a estas declarações e à visita que está a acontecer do Primeiro-Ministro aos Açores. Bom, eu queria dizer o seguinte. Parece que todos nós temos que concordar com isso e as pessoas que acompanham a política com algum cuidado saberão isso. Este Governo da República não gosta das autonomias. Isto é evidente. Nunca as autonomias, quer seja da Madeira, quer seja dos Açores, têm sofrido tanto
e tem perdido tantas regalias de conquistas que os açorianos e os madeirenses conquistaram ao longo dos anos, como agora com este governo. E, independentemente das circunstâncias, a verdade é que esses são os factos. Agora, de qualquer maneira, eu julgo que há aqui, sobre estas declarações do Primeiro-Ministro, há aqui uma reflexão que todos nós, partidos na região autónoma da Madeira, temos que fazer. E temos que fazer porque eu quero lembrar que a Lei de Finanças Regionais, aquela que está em vigor, e que levou à redução dos 30% para os 20%, em termos de proporção de baixa dos impostos ou subida dos impostos, mas também outras matérias, como inclusive a redução do ponto de vista das transferências, uma redução de 40 milhões de euros que ocorreu, teve a votação positiva, foi aprovado pelo CDS e pelo PSD, essa Lei de Finanças Regionais. E eu estou a dizer isto não para acusar o PSD e o CDS que votaram a favor desta Lei de Finanças Regionais, que é de facto má para a região autónoma da Madeira, nomeadamente na questão da proporção. Não, tinha sido em 2007. Não, eu estou a dizer isto. Era bem pior. Mas João Manuel, eu estou a dizer isto. Mas eu estou a dizer isto porque eu acho que é preciso e é indispensável que exista um consenso entre partidos na região autónoma da Madeira sobre estas matérias, e nomeadamente sobre as Lei de Finanças Regionais. Porque nós estamos aqui mas isso todos no passado os anos. já aconteceu. Mas a questão é esta, Gil Rosa, é que nós estamos aqui. Foi o PS em 2007, foi depois o CDS em 2009, com o PSD que depois mudou outra vez a lei, foi agora em 2014 e 2013 em que o CDS e o PSD votaram a favor de uma lei que não é uma lei favorável para a região autónoma da Madeira. Portanto, a gente anda nisto. Ou seja, enquanto nós não nos sentarmos à mesa e dissermos todos, e provavelmente é um outro governo, é uma outra visão das coisas, é uma outra geração, são outras oposições, quando nós não nos sentarmos à mesa e dissermos assim, nós precisamos de uma lei de finanças regionais nestes termos assim, e fixarmos isso, e seja qual for o Governo da República, esse será o nosso voto, essa será a nossa orientação. Esta é a primeira questão. Mas há uma outra questão que me veio à memória, porque os Açores estão a fazer este trabalho de pressão junto do Governo, que é preciso um consenso entre regiões. Entre regiões. Nós não conseguimos discutir com a região autónoma dos Açores matérias essenciais. Repare que nós estamos a correr o risco de passarmos a ter um país com duas regiões autónomas iguais e com dois sistemas de liberalização completamente diferentes, um muito mais favorável para os Açores e um muito mais desfavorável para a Madeira. A secretária dos Transportes aqui na Madeira, o Turismo, a Conceição Estudante, já hoje veio a público dizer que não admite que haja essa diferenciação de tratamento para as duas regiões. Ela pode dizer o que quiser. Eu vou-lhe dizer o que aconteceu. Em 2008, vários partidos, incluindo o PS, e eu lembro-me perfeitamente dessa discussão na Assembleia, estabeleceram a ideia de colocar um teto. O Partido Socialista da Madeira fez isso, eu apresentei propostas na Assembleia. Eu apresentei na Assembleia da República e o PS chumbou. Qual PS da República? PS da República. Mas, Sr. Deputado, vamos agora falar dos chumbos e das votações do CDS. Votações nacionais. Não, eu estava há bocadinho a lembrar da Lei de Finanças Regionais que o CDS foi a favor. Deputados do PS Madeira lá que também votaram contra. Senhor, mas está bem, mas também os deputados da Madeira votaram a favor desta Lei de Finanças Regionais. Repare, ou nós retiramos este complexo de andarmos sempre a culpar uns e outros relativamente à matéria que temos e estabelecemos um consenso sobre estas questões. E esta questão, por exemplo, esta questão dos transportes é uma questão essencial. E eu devo dizer, então vou responder ao contrário. Eu já não me importo quem é que fez isto, porque eu já não quero saber. O que eu sei é que foi mal feito. O que eu sei é que foi mal feito. O que eu sei é que, inevitavelmente, nós tínhamos que ter tido um teto. E não tivemos um teto. E neste momento os Açores têm, e eu pergunto, porquê é que nós estamos a conversar com os Açores? Porquê é que nós estamos a gerar um consenso com os Açores? Porque sabe o que é que vai acontecer? Eu sei. O que vai acontecer é assim. O Governo da República diz assim, e aliás o Primeiro-Ministro já o disse, relativamente à Lei de Finanças Regionais, indiretamente, que foi assim, desde que não haja aumento de despesa. Ora, o que é que se vai passar? O que vai passar é assim, os Açores têm um modelo que eu conheço já e que, aliás, vai ser apresentado na Conferência sobre Transportes que nós estamos a fazer na sexta-feira, e esse modelo basicamente reduz a despesa do Estado. Como, aliás, reduzia o modelo de liberalização que nós apresentámos em 2008. Mas reduziu imenso o modelo de liberalização. Reduziu 20 milhões de euros. Nós passámos de 118 euros de comparticipação na passagem mas deixa-me só terminar. Para 60. João Manuel Rodrigues, deixa-me só terminar. Reduzi 20 milhões de euros. Mas a pergunta que se coloca é assim. Podia ter reduzido na mesma, só que reduzia menos. O que foi acontecer com os Açores? Vai reduzir, mas não vai reduzir tanto. E tem um teto máximo. E nós não fomos capazes de impor isto. E, já percebemos a sua opinião. Só uma coisa que é preciso dizer. Neste momento, o modelo dos Açores já está em avaliação no INAC. Já houve até a aprovação secundária do INAC. Não sei, pelo menos há pouco tempo eu falei que o Presidente do INAC... A questão financeira. O Presidente do INAC não estava. A questão financeira tem que ir à Assembleia da República, depois tem que chegar a acordo. Portanto, a questão que se coloca hoje é onde é que está o dossiê da Madeira. A Madeira tem que colocar o seu dossiê, eu quero saber. Não faz sentido, quer dizer, para o verão... Existe nas gavetas da República, não um modelo que está agora... Mas tem que se colocar, não vale a pena a senhora Secretária dizer eu não admito, o que vai lá e ponha lá o dossiê. Roberto Vieira, também a sua opinião relativamente que responde ao líder do CDS? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que
Considero que não é possível construir uma solução ganhadora para a região autónoma da Madeira contando com aqueles que nos trouxeram à situação em que nós estamos. Nós estamos numa situação demasiado grave e eu julgo que é do mais elementar bom senso que o PSD, neste momento, depois de quase 40 anos de governação, precisa de uma cura da oposição. Mas essa é a constatação também do CDS. Precisa de uma cor da oposição. E estamos de acordo do ponto de vista do enquadramento relativamente à matéria e, portanto, o Partido Socialista e eu próprio sou da opinião que as responsabilidades do Partido Socialista e de todos os partidos da oposição são muito grandes. Porventura, nunca tivemos um momento em que as responsabilidades fossem tão grandes, porque, de facto, estamos num momento de charneira, num momento de decisão, num momento de mudança de ciclo, de fim de ciclo, de mudança de ciclo. E, portanto, é bom que todos os líderes do partido tenham consciência das suas responsabilidades e daquilo que têm pela frente. Isto para enquadrar a questão. Relativamente à proposta, eu queria dizer o seguinte, e o João Manuel sabe bem porque temos vindo a conversar sobre estas matérias, que esta proposta do CDS não é uma proposta nova. É um remake da proposta do Partido Socialista de 2014, início de 2014. Um nuance muito importante. De 2014, já vamos lá. Um remake. Dos líderes partidários, nenhum dos líderes partidários é candidato a presidente. Mas já vamos lá. Eu acho que ela é um remake de uma proposta feita pelo Partido Socialista em janeiro de 2014 e, portanto, quando o Gil Rosa diz a resposta ainda não veio, a carta foi enviada no domingo, hoje é terça-feira, no sábado, hoje é terça-feira, o desafio do Partido Socialista foi feito em janeiro, hoje é outubro ou novembro, portanto estamos a falar, enfim, de dimensões temporais que são perfeitamente assustáveis. Agora, vamos àquilo que é essencial. Sim, mas isso para dizer que não vão responder ao CDS. Não é nada disso que eu disse. Nada disso que eu disse. Para já, a primeira questão, o CDS tem militantes, são os militantes que mandam no Partido Socialista e são os seus órgãos que mandam no Partido Socialista. E, portanto, os órgãos e os militantes tomarão uma posição sobre essas matérias, todas elas, sejam os do CDS, sejam os do PSD, sejam os do MPT, vieram... E a sua opinião? Venham onde vier. E, portanto, eu vou dizer aquilo que acho. O João Manuel Rodrigues e o CDS sabem que o PS e o CDS têm vindo a negociar. Isto não é uma primeira ronda negocial. Já houve encontros com o CDS, em que nós próprios estivemos nesses encontros, e, portanto, que demonstram que este processo é um processo muito importante para o futuro da Madeira e penso que todos têm que estar empenhados a fazê-lo e a fazê-lo com os maiores cuidados, no sentido de que o sucesso deste processo seja assumido e seja garantido. E eu devo dizer que não se começa uma negociação com uma imposição. É impossível começar. Sendo certo que eu acho que a negociação já começou. E, portanto... Mas quem começou com uma imposição foi o líder do Partido Socialista, quando no Congresso disse que era candidato a presidente do governo. Eu estou a abdicar dessa autoridade que tenho para ser... Deixa-me terminar o meu raciocínio. Eu comecei por dizer que este é um momento importante e que todos os partidos, não apenas o CDS, todos os partidos da oposição têm que ter consciência do papel que vão ocupar neste processo. Aliás, a própria carta do CDS é clara nessa matéria. Obviamente desafia o Partido Socialista, mas abre espaço para que outros partidos... O Carlos Pereira não tem sido muito claro na resposta. Se é afirmativo ou não, portanto, concordas ou não concordas? Eu estou a dizer que eu estou disponível para discutir, Carlos Pereira, não sou presidente do Partido Socialista, estou disponível para discutir uma solução que inclua os partidos da oposição. Naturalmente não tem outra solução, não há outra solução. Eu acho que o Partido Socialista sozinho terá dificuldades em ganhar o governo, como acho que o CDS sozinho terá dificuldade em ganhar o governo, como o PMPT sozinho terá dificuldade em ganhar o governo. E, portanto, a questão de fundo é, ou há aqui uma união de esforços séria nessa matéria, ou então não teremos alternativa. E, portanto, o que eu digo é que a negociação que está em cima da mesa e que está a correr, e como digo, está a correr há um tempo esta parte, não me parece que vá ser fechada pelo Partido Socialista. E, portanto, neste momento não posso dizer qual é a resposta, porque os órgãos do Partido... Claro, mas pode dizer a sua já disse, certa forma. Disse a minha opinião. E concorda que seja, por exemplo, enfim, nessa abrangência de partidos e de forças que seja liderada por uma pessoa fora da esfera partidária destes partidos? Eu acho que não sejam os líderes, por exemplo? Eu acho que os partidos e os líderes e os órgãos dos partidos têm de tomar a decisão que acharem que cumpre melhor os objetivos de ganhar as eleições. E é isso que eu acho que tem que ser refletido. E, portanto, nessa matéria, julgo que se pode encontrar uma solução. Daquilo que eu disse, que eu acho que é importante eu sublinhar isto, pelo menos é a minha opinião, como digo, eu não faço parte do secretariado do partido, portanto, a direção do partido, mas há uma coisa que eu queria dizer que eu acho que é muito importante, João Manuel Rodrigues, que é, eu acho que quer o PS,
e porventura posso admitir que o PS também já tenha tomado algumas iniciativas que não foram razoáveis nessa matéria, quer o CDS, se quiserem ter sucesso, quer o MPT, quer os outros partidos, se querem ter sucesso e estão verdadeiramente empenhados em ter uma coligação, não podem incluir estas matérias da coligação na sua agenda mediática. Porque se o fizerem, estão condenados ao fracasso. E, portanto, a única coisa que eu gostava que os partidos percebessem, e volto a falar inclusive no PS, do qual eu sou líder do grupo parlamentar, é que se tiverem a tentação, por motivações da agenda política e motivações pessoais, ou o que seja, colocarem isto na agenda mediática, então eu julgo que o caminho pode ser Mas isso difícil. quase que será inevitável, não é inevitável, não é inevitável. Haverá um momento que tem que acontecer, mas penso que o momento ainda não é esse. A carta podia ter seguido e não ser divulgada publicamente.